Olá, meu nome é Lucas, esse é o canal do Descascando a Ciência e hoje você vai aprender um pouco como plantar na sua casa e um pouco também sobre física do solo. Então assiste esse vídeo até o final para acompanhar todas as dicas, já se inscreve aqui no canal para acompanhar os outros vídeos também e deixe seu like. Primeiro você precisa saber o que você vai querer plantar para poder escolher o seu vaso e a profundidade adequada do vaso. Por exemplo, um vaso como esse, que deve ter em torno de uns 20 centímetros de profundidade, não seria tão adequado para cultivar cebola ou cenoura, porque você vai querer um produto que seja compatível que você compra no mercado, correto? Entretanto, essas culturas precisam de mais profundidade no solo para poder se desenvolver, porque elas se desenvolvem embaixo do solo. Ao contrário disso, outras hortaliças se desenvolvem melhor nesse tipo de vaso, como as folhosas, porque o produto de interesse é a sua parte superior e sua raiz é superficial. Então, embaixo do solo, nós temos a raiz. A raiz, para sobreviver e poder se desenvolver e fazer com que a planta se desenvolva como um todo, ela precisa de água, ar, oxigênio e nutrientes, certo? Então vamos lá. Uma jardineira como essa, que é pequena e você pode ter na sua casa ou no seu apartamento, em um lugar que pegue de 4 horas de sol ou um pouco de luminosidade que for, você consegue plantar hortaliças como alface, rúcula, salsinha, cebolinha, alho poró. O primeiro passo é você fazer furos embaixo da sua jardineira ou do seu vaso. Por quê? Esses furos aqui vão ajudar a água a escoar para fora do vaso. Se a água não escoar para fora do vaso, a água vai ficar acumulada aqui no fundo. E água acumulada no fundo significa encharcamento. O encharcamento prejudica as raízes e o desenvolvimento da sua planta. Por quê? Vai faltar oxigênio para ela. Lembra que eu falei que ela precisa de oxigênio, nutrientes e água. Se tiver muita água, falta oxigênio, ela não vai se desenvolver de maneira mais adequada. Se você tiver na sua casa pedrinhas como essa aqui, cascalho, ou então cascas de telhas ou argila expandida, coloque no fundo do seu vaso, preenchendo para cobrir aqui esses furos. Por quê? Ele vai impedir com que a terra ocupe o espaço dos furos, vai melhorar a drenagem do seu solo, que é o escoamento dessa água. Se você tiver como comprar uma manta de drenagem, ou se você não tiver e tiver um trapo de algodão na sua casa, coloque no fundo também do vaso, dessa forma, porque isso vai impedir que o seu solo entre nas frestas, nos vãos, entre as pedrinhas e os cascalhos, e também isso prejudicará a drenagem do vaso e também prejudicará a oxigenação do fundo do vaso. Então, fazendo dessa forma, você vai ter um vaso um pouco mais bem drenado, um pouco mais bem oxigenado e sua raiz vai crescer um pouco mais feliz. Então vamos lá. Agora, se você quiser completar o seu vaso com terra preta e cultivar a sua planta, tudo bem, ela vai crescer. Agora, se você quiser ter um solo com melhor drenagem e com uma melhor composição física para o desenvolvimento das suas hortaliças folhosas, faça esses passos aqui que eu vou ensinar vocês. Você precisa ter 3 tipos de substrato diferentes. Você precisa ter uma terra comum, que você encontra nos terrenos, solo comum. Você precisa ter areia e você precisa ter terra vegetal, a famosa terra preta, e algumas já vêm com nutrientes especificadas pelo fabricante. Com isso, a gente vai fazer uma proporção 1 para 1 para 1, ou seja, a gente vai colocar uma parte de areia para uma parte de terra comum para uma parte de terra vegetal, certo? Então vamos fazer a mistura aqui. Pois bem, fez aí na sua casa também? Ficou mais ou menos assim? Beleza. Então agora eu vou falar um pouco de ciência do solo. O solo ele pode ser visto pelo ponto de vista físico, químico e microbiológico. Aqui a gente alterou a composição física do solo, porque a gente fez uma mistura de 3 tipos de substrato que tem granulometrias, ou seja, tamanhos de grânulos diferentes, para obter um solo mais drenado. Se a gente pegar uma amostra desse solo aqui do nosso vaso e mandar para uma análise física de solo, ele nos dirá a porcentagem de argila, de silt e de areia que tem no nosso solo. Com isso, a gente pode conhecer a classe de solo que a gente está trabalhando. Isso é muito utilizado em fazendas e em campos produtivos e você vai entender por quê. E com essas porcentagens da análise física do solo, a gente pode consultar o triângulo textural.
O triângulo textural, ele vai nos dizer qual é a classe de solo que a gente trabalha. A gente só precisa achar a intersecção das retas desse ponto. Como fazer isso? A gente observa a nossa porcentagem de areia e traça uma reta paralela à reta que nos diz a porcentagem de silt. Depois, a gente observa a porcentagem de silt e traça uma reta paralela à reta que diz a porcentagem de argila. E depois a gente observa a porcentagem de argila e traça uma reta paralela à porcentagem de areia. A intersecção desse ponto vai nos dizer qual é a classe textural que a gente está trabalhando. No campo, conhecer a classe textural do seu solo é muito importante para você tomar a decisão de qual tipo de manejo você vai fazer no seu solo, além de indicar possível susceptibilidade à erosão, à lixiviação de nutrientes, que é a perda de nutrientes para partes inferiores do solo, a compactação do solo e entre outros fatores que você pode conferir no estudo que a gente deixou listado aqui embaixo na descrição do vídeo. Aqui a gente tem um exemplo com uma jardineira que eu já tinha pronta aqui na minha casa. Eu plantei cebolinha e alho poró. Você não precisa nem procurar por essas mudas. Por quê? Se você for no mercado fazer a sua feira, você vai comprar alho poró e você vai comprar cebolinha. Normalmente, o produto que você joga fora, você tira a parte que te interessa para cozinhar, certo? E joga fora a outra parte, que são as raízes. Você pode colocar essa raiz diretamente na terra e esse vaso tem apenas 4 semanas. Então, em pouco tempo, você vai ter uma colheita satisfatória para começar a ter mais motivação para plantar na sua casa o seu próprio alimento. Fique em casa, comece a sua horta e aprenda mais com Descascando a Ciência. Toda semana um vídeo diferente para você sobre o mundo da ciência agro. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares se ele foi útil para você. Muito obrigado pela audiência e até a próxima!